eu sou a professora Elaine Moraes e esta é a disciplina Morfologia da Língua Portuguesa. Hoje, nossa aula diz respeito à unidade 2, intitulada Palavra, Vocábulo e Morfema, Definições e Usos. Trata-se da segunda unidade do módulo 1, que versa sobre a unidade básica de análise e as abordagens teóricas da morfologia. Na primeira unidade, nós já trabalhamos um pouquinho qual é o objeto da morfologia e, nesse processo, vimos o conceito de morfema e a importância dele para o estudo da forma da palavra, da formação da palavra e todos os outros elementos que circundam o estudo morfológico. Aqui, para entender a ideia do que é a alomorfia e não confundi-la com, por exemplo, algum excesso ou desvio, com alguma exceção, nós não podemos nos esquecer de que o morfema é uma unidade abstrata de sentido. Aliás, é a menor unidade dotada de significação. E como ele tem essa natureza, ele pode ser representado por uma ou mais formas, o que vai implicar dizer realmente que ele sofre variações. É disso que se trata quando nós falamos da existência de um alomorfe, por exemplo. Então, se a gente for entender isso, a realização concreta de um morfema é chamada de morfe, essa forma que nós usamos para representar um morfe. E a possibilidade de existir, então, mais de um morfe é que vai dar acesso ao que nós estamos chamando de alomorfia. Nas palavras de um autor da UFSC, chamado Margotti, em texto de 2008, e a citação da página 24, ele diz: alomorfes são, portanto, as diversas realizações de um único morfema ou os vários morfes. Aqui fica o meu cuidado nesse aspecto do conteúdo, sobretudo para quem vai trabalhar com educação básica. Porque é muito comum, em sala de aula, surgirem coisas como, isso aqui é uma exceção. E não se trata necessariamente de uma exceção, mas dessas realizações diferentes que o mesmo morfema possui ao figurar em diferentes morfes, né? Aqui, por exemplo, nós temos o caso da palavra infeliz. Na palavra infeliz, o prefixo tradicional mais conhecido de negação é o prefixo in, cuja grafia, cujo morfe se dá com a letra N. Entretanto, esse mesmo morfema derivacional, esse mesmo prefixo de negação, também acontece em duas outras palavras representadas na sua tela. As palavras imoral e ilegal. Qual é a diferença aqui? Vejam que em imoral e ilegal, o morfe ele adquire uma nova figuração. Ele passa a ser o i. Aliás, o símbolo da alomorfia, representado também na sua tela, é grafado como o tio tradicional que nós conhecemos. Então, Zanotto, Noemélio Zanotto, um importante contribuidor dos estudos morfológicos, também vai acrescentar alguns aspectos relativos à alomorfia, em um texto de 2013, numa citação da página 58. Observe que eu estou sempre marcando aqui a importância de olharmos partes dos textos teóricos deixados para o seu estudo ao longo dos módulos e das unidades, para que você tenha contato com a forma como autores e autoras da área figuram, tratam, versam a respeito dos conteúdos em estudo. Aqui, nas palavras dele, eu abro aspas. O prefixo grego alo significa diferente. Morfia e morfe quer dizer forma. Por isso que nós temos falado que a morfologia vai estudar a forma das palavras, não é? Alomorfia, então, significa forma diferente para o mesmo morfema. Assim, por exemplo, continua o autor, em chuva e pluvial, temos o mesmo semantema, ou seja, a mesma dotação de significação básica, né? Com duas formas diferentes, com dois morfes, o chuv e o pluv. Então, são formas diferentes para o mesmo radical. Bom, pensando então que existe um morfe, que existe a alomorfia, existem outros processos morfológicos que são tão importantes quanto. Um deles é a redundância gramatical. Aqui, para a redundância gramatical, eu também trago um trechinho do Zanotto, quando ele vai falar que essa redundância ela consiste em reforçar, pela repetição, a presença de um fato de natureza gramatical. A nossa língua, pessoal, é extremamente redundante. Por quê? Diferentemente de algumas, do dialeto, por exemplo, usado em Portugal, ou de algumas configurações, né, dos idiomas utilizados no continente africano, o que nós temos em português é a repetição. Se eu usar, por exemplo, um sintagma simples, nominal, de o menino é educado, né? Vou pegar o menino e educado, né? Sujeito e o predicativo do sujeito. Observe que
O singular, ele se repete em toda a configuração frasal. O singular vai aparecer no artigo, vai aparecer no substantivo, que é núcleo do sujeito, vai aparecer em um verbo, que vai ser configurado no singular, vai ser conjugado no singular, e vai aparecer também no singular, no predicativo do sujeito. A mesma coisa acontece aqui, no exemplo que aparece na sua tela. Continuando a citação do Zanotto, em eu falo, a primeira pessoa do singular, P1, manifesta-se pela presença do pronome pessoal eu e da DNP, o. Bom, chamando a atenção para alguns pontos aqui. Quando a gente estuda, né, as pessoas gramaticais lá na educação básica, geralmente nós falamos o quê? Que existem a primeira, a segunda e terceira do singular, a primeira, a segunda e terceira do plural. Aqui em morfologia, para que não haja nenhuma ambiguidade no tratamento das pessoas, nós vamos enumerar. Então, de P1 a P6, para fazer referência, então, a essas pessoas. Por isso que eu, a primeira pessoa do singular, é chamada de P1. Esse é o primeiro adendo que eu quero fazer aqui. O segundo acréscimo é, observe que na citação há a sigla DNP. A sigla DNP significa desinência número pessoal, né? E ela diz respeito a esse ozinho que está marcado na tela com um hífenzinho, que é a forma de indicar os morfemas. Bom, o que nós temos aqui em termos de redundância? Se existe já esse morfemazinho o no verbo que indica a primeira pessoa do singular, é redundante nós termos também a presença do pronome pessoal eu, que indica a mesma coisa. E o mesmo fato, a mesma redundância se dá em todas as outras pessoas, como você pode observar na tua tela, em que as conjugações foram separadas, demarcando qual é esse morfema, né, que indica o número pessoa, qual é essa desinência número pessoal. Então, o S de falas, o mos e de nós, o is de vós, o M de falam. Você pode, inclusive, estar pensando assim, está faltando a terceira pessoa do singular, né? Ele, ela, você fala. Bom, nessa pessoa, como a gente vai ver daqui a pouco, o que vai marcar a desinência número pessoal é justamente a ausência dessa marca. Uma ausência que é chamada aqui na morfologia de morfema zero. Aqui também eu poderia ter colocado nesse slide um outro fenômeno do qual a gente já falou na aula anterior, que é a acumulação. O que seria acumulação? No mesmo morfema, no mesmo morfe, eu tenho dois fatos gramaticais representados. É o que acontece com a DNP, por exemplo, porque o ele indica em falo tanto que se trata do singular quanto que se trata da primeira pessoa. Então, eu tenho a categoria de pessoa e a categoria de número, ambas representadas num único morfe. Bom, outro processo bastante importante, que a gente não estuda só aqui na morfologia, mas você certamente já viu, inclusive, em semântica ou em outras vertentes, ou mesmo na educação básica, é a homonímia. Eu acho muito importante, eu considero muito importante falar da homonímia aqui no ensino superior e falar aqui na morfologia, porque nos concursos públicos, né, para docência, costuma aparecer e chamar a atenção dos estudantes, das estudantes, que ficam confusos, porque aqui nós estamos falando da homonímia do morfe, do morfema, e não necessariamente da homonímia da palavra. Vamos nos relembrar, então. Você estudou na educação básica uma homonímia da palavra, onde você tinha lá, por exemplo, caso como manga da camisa e manga fruta, em que a mesma sequência fonológica, a mesma grafia aparecia, mas nós tínhamos duas palavras diferentes, né, com significados distintos. Você também estudou as palavras homógrafas, que possuem a mesma grafia, mas pronúncias diferentes, e as palavras homófonas, que apresentam, por exemplo, a mesma sequência fônica, mas grafias e significados diferentes. Isso certamente você estudou lá quando viu, por exemplo, o uso dos porquês e assim por diante. Bom, aqui a homonímia do morfema. Então, pegando uma citação do Zanotto ainda no texto de 2013, página 60, ele vai falar: são termos iguais quanto à sua configuração fônica, mas diferentes quanto à significação. O que eu escolhi como exemplo é o morfema A de menina e o morfema A da palavra amar. No primeiro caso, nós temos aqui uma desinência de gênero, um morfema que daqui a pouco a gente vai classificar como morfema flexional, que é o A do menina, que comparece nos nomes. Já o A de amar é um outro morfema que nós também vamos estudar, que é chamado de classificatório ou categórico. O que significa? É a tradicional vogal temática.
E a vogal temática dos nomes, como nós sabemos, indicam a que modelo, paradigma de conjugação pertencem esses verbos. Aliás, eu falei nomes, né? Aqui em amar, por exemplo, trata-se da primeira conjugação, verbos terminados em A, cuja vogal temática é o A. Esses dois A, né, essas duas ocorrências de A, configuram o que a gente chama em morfologia, então, de homonímia. Agora, como é que a gente sabe que tem redundância, que tem cumulação, que tem homonímia, né? Um dos métodos muito utilizados no âmbito dos estudos morfológicos é a comutação. E a comutação é uma espécie de comparação mesmo de palavras com seus pares. E quando a gente faz essa comparação, nós desenvolvemos também o que a gente chama de segmentação de morfemas. É na segmentação que nós vamos poder classificar cada unidade da chamada análise mórfica. Então, sempre que a gente comuta pares de palavras ou sequências de palavras, quando a gente observa a troca de elementos naquele nível que o Saussure chamou de nível do significante, nível da forma, a gente vai perceber que há também uma alteração no nível do significado, para relembrar um pouquinho a própria noção de signo linguístico com a qual você já estudou nas disciplinas de introdução à área. Bom, pegando um outro estudioso bastante importante da morfologia, que é o Monteiro, em um texto de 2002, citação da página 38, nós temos que a comutação ela vai se basear no princípio de que tudo no sistema linguístico é oposição, e consiste, portanto, na substituição pelo confronto de uma forma pela outra. Nós já falamos do caso da palavra infeliz aqui hoje. Agora eu trouxe o exemplo da palavra infelizmente. Quando a gente começa a comparar com outros pares de palavras e fazer a segmentação, nós vamos chegando a algumas estruturas, como a relação entre infeliz e felizmente. E aí nós observamos que existe o in, que é o prefixo de negação, o radical feliz e o sufixo mente. Então, é importante a gente pensar que a comutação vai nos levar a alguns pares. Eu deixei aqui uma observação final, não teríamos como fazer o mesmo corte, a mesma segmentação, não pertence ao mesmo paradigma uma palavra como infantil, por exemplo. Então, a Carone, em um texto um pouco mais antigo, de 1986, na página 27, também vai falar um pouquinho, e ela vai fazer uma diferenciação em relação ao Monteiro, porque o Monteiro vai falar de oposição. Quando o Monteiro fala de oposição, ele está falando do significado também. E a Carone, especificamente, vai levar isso para o campo do conteúdo. Veja só, comutação é a troca de um segmento no plano da expressão. Aqui uma pausa, eu iniciei falando disso, falando do plano do significante. Plano de expressão e plano de significante aqui dizem a mesma coisa, né? Que tem como resultado uma alteração no plano do conteúdo, portanto, no plano do significado. Continuando a citação, opera-se essa troca em um dado ponto da cadeia sintagmática. Vamos nos lembrar aqui do que nós estudamos em linguística. A cadeia sintagmática é essa linear, é aquela por meio do qual a gente vai analisar as unidades que estão subsequentes, sem que se altere o quadro de relações existentes. Todas as unidades que puderem ocupar esse ponto pertencem ao que chamamos de paradigma. Por isso que eu disse que infantil e infeliz não são palavras que a gente consegue comutar, porque não pertencem ao mesmo paradigma. Bom, agora que nós já entendemos esses fenômenos, já entendemos qual é a técnica que nós usamos, o procedimento para análise, né, de pertencimento ou não ao paradigma, para análise dos morfes, dos morfemas. Nós vamos entender também que existe uma classificação dos morfemas. Então, existem tipos. A primeira classificação, a grande classificação, vai separá-los em classificação quanto ao significado e quanto ao significante. Então, no plano do conteúdo, no plano do significado, que é o primeiro plano que nós vamos ver, existem dois grandes grupos. O chamado morfema lexical e os morfemas gramaticais. Bom, o morfema lexical, ele tem essa referência em sociedade, né? No universo concreto. É uma ideia comum. O que é essa ideia comum e não o universo concreto? É a significação básica da palavra. O morfema lexical, também chamado de lexema, ele configura, ele congrega em si o significado básico de uma determinada palavra. Já os morfemas gramaticais, quando a gente pensa nesse nome gramatical, ele justamente vai acrescentar noções, significações extras para uma palavra. Aqui eu deixei exemplo, né? A ideia de número, pessoa, gênero, tempo, mas eu poderia ter colocado outras configurações, outras noções que são também da língua. Para começar a exemplificar, então, esse primeiro subtipo, que é o lexical ou lexema,
a gente tem aí, primeiro, uma dica que eu dou. Vá fazer leituras dentro dos seus materiais do módulo para verificar autoras e autores que diferenciam ou que aproximam as noções de radical e raiz. Vou tratar aqui tudo como radical. Aqui nós temos, né, ter, que é um morfema, um morfe, que congrega a significação básica desse conjunto de palavras cognatas. São cognatas porque justamente elas detêm, né, o mesmo radical. Então, nós temos ali terra, terreno, terrestre, aterrar e aterramento. Quando se trata, por outro lado, dos morfemas gramaticais, também chamados de digramemas, nós temos mais uma subclassificação. Então, aqui a gente vai ter 3 grupos: os flexionais, os derivacionais e os categóricos ou classificatórios. Vamos começar pelos flexionais. São as desinências. As desinências com as quais você lidou lá ao longo da educação básica e também aqui no curso, quando começou algumas disciplinas ligadas, seja a língua materna, a língua estrangeira ou mesmo a linguística. As desinências ou morfemas flexionais são responsáveis por promover uma pequena alteração na palavra, através do processo similar, que é o processo de flexão. Aqui também quero destacar uma coisa. Quando se trata dos morfemas flexionais, eles podem ocorrer nos nomes ou nos verbos. Vamos começar pelos nominais, né? Pelos nomes. Nos nomes, eles vão indicar gênero e número. Isso aqui é extremamente importante. E no próximo módulo, nós vamos entender por que grau não é flexão. Quando se trata de falar do grau dos substantivos, né, dos adjetivos, nós não estamos falando de um processo de flexão. Então, não existe morfema flexional que indica o grau, hein, pessoal? Então, vamos lá. No gênero, os nominais, eles também têm uma polêmica bem interessante para quem está estudando a disciplina. Uma delas é ligada ao masculino. Veja que a desinência de gênero, por excelência, é o a marca de feminino, como acontece nas palavras menina, aluna e caprichosa que estão aqui na tela. Menina e aluna, substantivos, o caprichosa, adjetivo. Já o masculino, o que marca o masculino na nossa língua é a ausência desse a. E essa ausência, tanto como acontece no verbo, na primeira pessoa que eu já mostrei, como acontece no singular, que veremos daqui a pouco, é o morfema zero. O morfema zero é justamente a ausência da marca. E ele está representado aí na tela com uma espécie de zero cortadinho. É essa ausência que vai indicar o feminino em língua portuguesa. E aí o meu convite é para que você olhe, porque, por exemplo, Walter Quedi é um dos autores que vai promover uma reflexão diferente, que vai dizer que a marca de gênero masculino é o O, como você certamente deve ter estudado na educação básica, porque nos estudos iniciais, né, antes da linguística avançar, era isso que se propunha. Bom, também temos como morfema flexional nos nomes a noção de número. A noção de número nos traz que a marca de plural, a desinência de plural, é a presença do S, representado também na tua tela e presente nas palavras meninas, alunas, caprichosas. E o que é o singular, então? Qual é essa marca, essa desinência de número, né, dos nomes? É a ausência do S, o morfema zero. Então, veja que o morfema zero ele vai indicar nos nomes o singular, né, desinência de número, e o masculino como desinência de gênero. Bom, mas nos verbos também tem, né, morfemas flexionais. E nos verbos vai acontecer aquilo que eu falei há pouco, que é a acumulação, porque eles indicam de uma só vez 2 significações gramaticais. Um exemplo aqui é a desinência modo temporal. Se a gente fosse abreviar, DMT. O que ela indica? Ela indica se o verbo está conjugado nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, ou nas próprias formas nominais. Lembra lá, gerúndio, infinitivo e particípio, né? E ainda indica, além de indicar o modo em português, também indica o tempo, se é presente, se é pretérito, se é futuro. Então, um exemplo que eu deixei na tela, conversávamos, o vá é essa desinência modo temporal, e ele vai indicar ao mesmo tempo tanto o pretérito imperfeito, quer dizer, aquela ideia de um passado que aconteceu, teve uma certa duração e uma interrupção no tempo, e o modo indicativo, que normalmente é associado ao modo da certeza, mas a gente vai desconstruir um pouquinho disso no módulo específico aqui da disciplina de morfologia, onde vamos tratar dos verbos. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para mais uma coisa. Outra desinência verbal, né, que existe, né, como morfema flexional, é a DNP, desinência número pessoal, que eu já usei como exemplo no início desta aula. Bom, o terceiro, então, subtipo dos morfemas
gramaticais, classificados do ponto de vista do significado, são os morfemas categóricos. Também podemos, pessoal, chamar isso aqui de morfemas classificatórios, porque justamente ele nos ajuda a classificar as palavras, né? A agrupar as palavras em classe, pensando, por exemplo, nos verbos e nos nomes. É a famosa vogal temática. Ela indica a classe de palavra e prepara aquela palavra para receber os morfemas de flexão. Aliás, quero chamar a atenção para isso, porque a gente voltar um pouquinho no caso anterior, em conversávamos, conversar, verbo de primeira conjugação, o A é uma vogal temática. E é depois dele, e nessa ordem que vem a desinência modo temporal vá e depois a desinência número pessoal mos. Né? Bom, aqui então os categóricos nominais são 3, a, e o, como os que aparecem em poeta, pente e garoto. Voltando na polêmica do gênero, observe que se o que marca o masculino em português é a ausência do A, é a morfema zero, o que é esse O que aparece em garoto? É uma vogal temática nominal. A mesma reflexão você pode fazer com poeta. Observe que qual é a diferença entre poeta e aluna, o A de cada um. O A de aluna é um morfema flexional, uma desinência de gênero. O A de poeta é uma vogal temática nominal, portanto, um morfema classificatório ou categórico. Veja que, se fosse para a gente pensar em gênero, né, o feminino de poeta, inclusive, ele é dado por um processo de derivação com a palavra poetisa. Agora, os morfemas categóricos e classificatórios, eles também existem nos verbos, são chamados de verbais. E as vogais temáticas que existem, que são A e I, são extremamente importantes para nós, porque elas vão direcionar a que paradigma de conjugação pertence um verbo. Então, com A, como eu já disse hoje, é primeira conjugação, cantar. E, de beber, segunda conjugação, beber. E o I de partir, terceira conjugação. Aliás, né, vamos pensar um pouquinho que existem verbos como compor, né, ou pôr, que terminam em or, que numa herança latina, que era poer, pertencem também à segunda conjugação. Ainda na nossa disciplina, há um módulo específico onde a gente vai trabalhar com as categorias verbais, vamos observar as conjugações todas e vamos entender um pouquinho como esses modelos de primeira, segunda e terceira conjugação são importantes para a gente definir, inclusive, quais são as desinências modo temporais ou número pessoais que nós vamos utilizar para fazer, para elaborar, para realizar essa conjugação. Bom, e aí o último subtipo do ponto de vista do significado aqui são os morfemas derivacionais, também chamados de afixos. O que são, então, esses afixos? Eu deixei aí para vocês. São morfemas que são acrescidos em palavras da língua para a criação de novas palavras. Aqui a gente tem, então, o prefixo, é pré antes do fixo. Uma estrutura que é pré, que vem previamente ao fixo, é algo que comparece antes do radical, né? Antes do morfema lexical. Em infeliz, o prefixo, então, é o in, como já dissemos aqui. O sufixo, ele vem após o radical. É o mente da palavra felizmente. E o infixo é uma noção que não existe em língua portuguesa, ela é muito importante em alguns idiomas, mas em português não. O que seria um infixo? Como o próprio nome dele já diz, infixo seria algo que acontece no meio do radical, no meio dessa parte fixa. E não existe em português, mas para você ter noção de como seria se existisse, nós teríamos um caso como feliz. Pega a palavra feliz, corta ao meio radical e acrescenta o prefixo no meio. E essa partícula que está no meio tem uma significação gramatical. É um prefixo de negação, por exemplo. Então, se existisse, seria assim. Aliás, fica uma dica para quem é concurseira, concurseiro de plantão, estudar a diferença entre o infixo, que acontece em outras línguas, e as chamadas vogais e consoantes de ligação, que existem em português e que servem para acomodar a estrutura, o morfe de uma palavra, inclusive porque acontecem através da holomorfia. Isso é uma dica importante para nós. Agora, vamos voltar lá? A gente viu a primeira classificação, que é os morfemas são divididos do ponto de vista do significado e do ponto de vista do significante. Já vimos lá, do ponto de vista do significado, todas as subclassificações. E agora chegou a hora de falar da classificação que existe do ponto de vista do significante, dessa forma da palavra. Então, a primeira classificação que nós temos é a de morfema aditivo. Gente, o nome é bem transparente.
ele justamente vai ocorrer quando a soma do morfema é que vai promover mudança de significado ou função. Então, na forma, do ponto de vista da forma, a gente acrescentou uma partícula, a gente acrescentou um mórfico. Veja que eu coloquei de propósito exemplos que nós já usamos para a classificação do ponto de vista do significante. Infeliz. Quando a gente falou de infeliz, nós vimos que o in, e do ponto de vista do significado, ele é um morfema derivacional, prefixo de negação. Porque ele justamente é colocado antes de uma parte fixa, cria uma nova palavra, essa é a função dos morfemas derivacionais, e essa partícula colocada antes é chamada de prefixo, ok. Agora, do ponto de vista do significante, da estrutura formal da palavra, o que aconteceu? Eu acrescentei uma partícula, por isso ele também é classificado como morfema aditivo. Se nós estivéssemos aqui no ENAD, ou num concurso com questões objetivas, e nós tivéssemos lá uma alternativa, o in de infeliz é um morfema aditivo. Letra A. Letra B. O in de infeliz é um morfema derivacional. Letra B. E outras alternativas, certamente nós teríamos que procurar a alternativa errada, seria um exercício que pede a anotação da alternativa equivocada. Por quê? Porque as duas alternativas que eu listei estariam corretas. Bom, trazendo então um trechinho do Walter Kedi, que vai falar desse morfema em um texto de 2002, e a citação eu tirei das páginas 40 e 41, ele diz: são segmentos que se anexam a um núcleo, geralmente o radical. Lembrem-se de que há pouco eu falei que há autores que vão chamar de raiz e há autores que vão separar o que é raiz e o que é radical. Apontamos como exemplos os afixos, prefixos e sufixos, as vogais temáticas, nominais e verbais, e as desinências, nominais e verbais. Observe que tudo que a gente foi estudando até aqui do ponto de vista do significado e que tinha aquelas classificações, aqui, do ponto de vista do significante, ocorrem como morfema aditivo. Bom, o morfema subtrativo, na transparência do próprio nome, também diz o que acontece para nós. É a redução da estrutura de um morfema que vai promover, então, a mudança de significado gramatical ou de função. É o que acontece quando a gente tem a diferença entre o masculino, réu, a forma masculino, ré, réu, e a forma feminina, ré. Como se dá, então, nesse caso, a mudança do masculino para o feminino? Se dá com a subtração de uma parte dessa forma. Então, o morfe é diferente. Aí, usando novamente as palavras, né, do Kedi, em uma citação da página 42, ele diz: quando se dá a supressão de um fonema do radical para exprimir uma diferença de sentido, tem-se um morfema subtrativo. E o morfema alternativo ao nome? Agora não se trata de acrescentar ou de reduzir, mas sim de trocar, de alternar. A alternância de um morfema promove a mudança de significado ou função. É tão importante a gente pensar sobre isso, porque você pode estar aí do outro lado da tela pensando: por que eu tenho que aprender isso para trabalhar com a educação básica? Justamente porque aguçar a curiosidade de alunas e alunos é a gente pensar um pouquinho que nem tudo é exceção. Há movimentos naturais da língua que vão explicar as diferenças entre morfes que acontecem em grupos de palavras similares. Então, o Kedi, novamente, ele vai falar, né, da alternância na página 43, dizendo que consistem na substituição de fonemas do radical, que passa a apresentar duas ou mais formas alternantes. Dessa alternância resulta um morfema. É importante pensar nessas relações, porque aqui, do ponto de vista do significante, observe como uma outra disciplina, uma unidade de outra disciplina foi chamada para o debate, que é o fonema. Você provavelmente estudou em disciplina de língua portuguesa 1, fonética e fonologia, que o fonema é a menor unidade dotada, distintiva da língua, né? A menor unidade distintiva, quer dizer, menor unidade que pode promover diferenças. E aqui, dentro do morfema, ela promove diferenças importantes do ponto de vista do significante. Bom, essa alternância, ela tem uma subclassificação. Esses três tipos que eu coloquei na tela para você. A primeira, também gera polêmica na morfologia, que é a alternância suprassegmental. Na verdade, aqui a gente não tem a alternância de um fonema especificamente, mas a alternância de uma sílaba tônica da palavra. É o que acontece nos casos que eu deixei na tela, por exemplo. Entre médico e medico, qual é a diferença? Você pode dizer, prof, tem um acento gráfico, mas lembre-se de que o acento gráfico ele vai marcar na escrita onde se dá a sílaba tônica.
E por configurações da nossa língua, todas as palavras para o paroxítona são acentuadas, por isso que médico tem lá o acento. Agora, médico é uma palavra paroxítona. A sílaba mais tônica é o di. E a gente sabe que na nossa língua as palavras paroxítonas terminadas em o não são acentuadas. O que é importante a gente perceber é que a grande diferença, se a gente não estivesse lidando com a escrita, você poderia fazer esse exercício. A grande diferença entre essas palavras se dá por uma alternância, não é de fonema, porque os mesmos fonemas estão tecnicamente previstos aqui, mas nós temos uma alternância de sílaba tônica. Agora, eu poderia dizer, sim, que tem um segundo traço aqui de fonema alterado. Por quê? Porque, embora a vogal, do ponto de vista da escrita, seja a mesma, que é o E, do ponto de vista da pronúncia, nós temos o E aberto e nós temos o E fechado em medir. Bom, o mesmo vai acontecer, gente, com as palavras bebe, que é o verbo beber, e a palavra beber, o nome. Repare que bebe é uma paroxítona também com E, né? E nas paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. E beber, uma oxítona, é acentuado, porque está constando na regra, né? São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A e O em ENS, como você deve ter estudado lá em fonética e fonologia. Bom, trocando então de subclassificação, passando da alternância suprassegmental para a alternância vocálica, aqui o vocálica já nos dá uma direção, né? Palavra transparente também. Vocálico vem de vogal. Aqui, especificamente, nós temos a alteração de vogais. No caso, as alternâncias vocálicas também se subdividem, gente, em dois tipos. A morfêmica e a submorfêmica. Vamos entender do que se trata isso. No caso da morfêmica, a alteração da vogal é a principal motivação para a mudança de sentido gramatical. Então, vamos lá. Entre pude e pode, verbo poder, né? Se eu falo pude no pretérito e pode no presente, o que vai mudar o tempo verbal é justamente a mudança de uma alternância de uma vogal, da vogal U para a vogal U, né? Para a vogal O. Ótimo. Agora, o que é uma alternância vocálica submorfêmica? Observe que sub dá uma característica a mais, mas não é a mais importante. O que nós temos aqui, então? Bom, na diferença entre aqueles e aquelas, pronome demonstrativo da nossa língua, nós temos o masculino com E, e o feminino com a vogal, né, temática, e o feminino com o A clássico que nós conhecemos. Ok, tudo bem. Mas de aqueles para aquelas, de novo a gente tem a mudança de uma vogal fechada para uma vogal aberta. Isso faz toda a diferença, porque quando você estudou fonética e fonologia, você viu que nós não tínhamos só 5 fonemas vocálicos, A, E, O. Nós temos 12 fonemas vocálicos. Então, por exemplo, começando A, E fechado, E aberto, em nasal, I, in nasal, O on nasal, nasal. Então, nós temos aí variações. Aqui, repare que o feminino, além de ter o A, ele também tem uma segunda marca, que é menos importante, mas que só aparece nele, que é a mudança, a alternância da vogal fechada para a vogal aberta. Por que ela é submorfêmica? Porque não é a presença da vogal aberta que vai marcar o feminino. Ela é apenas um segundo traço. E, por fim, a alternância consonantal, que não existe em português, né? Quem usa, por exemplo, a língua inglesa pode deitar e rolar. Mas em português a gente não tem nenhum caso de alternância desse tipo. E por que se não tem, professora, está aqui? Justamente porque quando se estuda morfologia, né, no âmbito do ensino superior, geralmente nós pensamos numa morfologia que vai dar conta linguisticamente de vários idiomas. A nossa aqui, disciplina especificamente, é a morfologia da língua portuguesa, né? O nome dela já configura um recorte na nossa língua. Mas muitas das coisas que nós estamos estudando, elas são referentes a quaisquer línguas, certo? Bom, ainda quanto à classificação do ponto de vista do significante, nós temos o morfema reduplicativo. Também é um caso, gente, que não existe em português. Mas a reduplicação ela é muito importante, né? A reduplicação, então, ela, como o próprio nome diz respeito à duplicação de um morfema. Quando a gente duplica o mesmo morfema, isso vai implicar, então, num acréscimo de significação. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. Porque algumas pessoas falam assim, quando vão trabalhar com isso, falam, mas e os casos de mamãe e papai, né? Não seria morfema reduplicativo? Por que não seria?
Porque para ser reduplicação, por exemplo, infeliz, se a gente tivesse infeliz e o infeliz com um in só fosse a pessoa feliz, e o in com dois ins significasse não feliz, aí sim nós teríamos um reduplicativo. Por quê? Porque a repetição da marca ela tem que ser uma repetição que na língua inteira dá uma noção gramatical específica. E mamãe e papai não. São casos mais de uma linguagem afetiva. Aqui eu dei um exemplo, né? De uma língua hipotética. Vovô, em que o repetido significa feminino. E quando a gente não tem a repetição, significaria para essa língua masculino. Bom, aqui, inclusive, o Kedi vai falar um pouquinho sobre isso, né? Num texto também de 2002, que a gente já viu, numa citação da página 42, ele diz: em nossa língua, o fenômeno da reduplicação é comum na linguagem infantil e nos hipoporísticos. Papai, mamãe, vovô, Zezé, Fifi. Ocorre também em alguns compostos, ping-pong, reco-rec e tic-tac, né? São representativos, inclusive, muitas vezes, da onomatopeia. Esses exemplos, então, eles acabam indicando que ele está chamando de redobro expressivo, marca de expressividade, e não a reduplicação. E, finalmente, a gente chegou, né, no morfema zero. O morfema zero, já falei dele aqui em outros momentos, ele acontece, né, nos casos em que o morfema vai se realizar como? Pela própria ausência de morfe. Por exemplo, a ausência de uma marca que indique alguma coisa. Então, quando a ausência do morfe corresponde a um significado, disse que o morfema é zero. Isso aqui é muito importante, porque em disciplinas como ter esse discurso na formação docente, que é uma disciplina que você certamente vai realizar aí no nosso curso, ou outras que estão ligadas às teorias textuais e discursivas, a gente costuma chamar atenção para a forma como a ausência, o silêncio, em alguns casos, diz muito. Então, vou dar um exemplo bem prático, não ligado à morfologia. Num determinado momento histórico como que estamos vivendo, há uma tragédia, né? No Rio Grande do Sul, uma tragédia climática. Observe que nas programações de diferentes mídias, a falta de alusão a essa tragédia, o silenciamento disso, né, a não referência a um fato tão importante, também produz sentido sobre a forma como aquela mídia olha para o que está acontecendo, por exemplo, ou não quer olhar, né? Aqui é a mesma coisa. Quando a gente falou lá no começo da aula que o feminino ele é marcado pelo A e o masculino pela ausência do A, pelo morfema zero, é disso que estávamos falando. E veja que o morfema zero ele comparece aqui como uma subclassificação do ponto de vista do significante. E aí, para a gente ir encaminhando para os finalmente, né? Nós temos o morfema de posição. Também implica em uma polêmica na morfologia. Por quê? Como eu já disse na aula anterior, nós temos algumas classificações, algumas disciplinas que vão juntar morfologia e sintaxe, chamando-se morfossintaxe. E aí, muita gente, muitos teóricos, muitas teóricas, falam que o morfema de posição, na verdade, nem deveria ser uma classificação aqui da morfologia, e sim uma classificação da sintaxe. Por quê? Porque o morfema de posição ele diz respeito justamente à forma como a mudança na posição de determinados morfes, de determinadas formas linguísticas, implica, então, na mudança de função, sentido ou de classe gramatical. É o que acontece nesse par aqui na nossa tela. Estudante brasileiro e brasileiro e estudante. Reparem que as palavras estudante e brasileiro, ambas podem funcionar ou como substantivo ou como adjetivo. E observe também que eu usei a palavra funcionar. Por quê? Porque é justamente a mudança na ordem que vai dar essa classificação gramatical. E aí, pensando no QD, nós temos o seguinte trecho. Temos sequências de ordem livre, como, por exemplo, hoje vou sair hoje, em qual a posição variável não lhe altera a função. E essa é uma citação da página 46. E aí, por último, o morfema latente. O morfema latente, ele diz respeito a uma espécie de relação também de ausência, mas você vai entender que há uma diferença em relação ao morfema zero. Trata-se de uma forma que possibilita duas ideias. O que é latente? É o que não está manifesto. Será preciso formas dependentes para demarcar essas alterações. Então, do que nós estamos falando? Quando a gente vai pensar em palavras como lápis ou estudantes, observem que só a palavra lápis, né, não dá para a gente a noção se trata de algo singular ou plural. Então, a gente precisa da presença das formas dependentes, que já estudamos, né? Aqui, o artigo ou os, para que a gente saiba se trata do singular ou do plural.
A mesma coisa acontece com estudantes, mas não ligado ao número, e sim ligado ao gênero. É uma palavra, assim como discentes, em que eu vou saber se é masculino ou se é feminino através da presença de uma forma dependente dos artigos os ou as. Bom, chegando ao final, então, da nossa aula, nesta unidade, estudamos que a realização concreta de um morfema é chamada morfe e que a possibilidade de existir mais de um morfe para o mesmo morfema produz o que chamamos de alomorfia. Também adentramos, a partir do processo de comutação, a classificação dos morfemas, tanto do ponto de vista do significado, quanto do ponto de vista do significante. No próximo módulo, avançaremos para o trabalho com a unidade maior, a palavra, observando-a em suas categorias. Estas são as referências que eu utilizei para esta aula. Vejo vocês na próxima. Até lá!